O número de latrocínios, roubo seguido de morte e de homicídios dolosos foi o menor em março com relação a fevereiro no Rio Grande do Sul. Os dados foram divulgados na semana passada pelo governo do estado. O policiamento foi reforçado em Porto Alegre, onde se concentram a maior parte dos casos. Este é o assunto que nós vamos discutir com a especialista em segurança pública, Aline Kerber, e o diretor do Departamento de Homicídios da Polícia Civil, delegado Paulo Rogério Grilo. Sejam bem-vindos. Obrigado. Boa noite, Luiz Gustavo. Boa noite aos telespectadores. Saudação especial à doutora Aline. É uma satisfação, um prazer voltar a esse programa. Bom, a gente falou, né, Aline, de segurança pública tantas vezes, o delegado também já esteve em outras oportunidades, com péssimas notícias. Vou começar com essa, né? Dá para a gente considerar uma boa notícia, efetivamente? Primeiramente, boa noite. Boa noite para quem nos assiste em casa. Claro que cada vida salva, a gente deve comemorar com certeza, mas também temos que ter cautela em relação às análises e pensar o que de fato tem gerado essa redução importante em relação aos homicídios e aos latrocínios. Sim. Penso que foi muito acertada essa Política Nacional de Segurança iniciar em Porto Alegre e o incremento de policiais, os 350 policiais militares que foram redistribuídos e vieram para Porto Alegre e passaram a trabalhar em regiões mais periféricas foi muito acertado e positivo. A questão também da Polícia Civil com 20 agentes também focados na elucidação de crimes. Sim. Também foi uma questão importante e temos também vislumbrado possibilidades na área de prevenção com o POD-BID, o Programa Oportunidades e Direitos, que foi anunciado há 2 semanas atrás pelo governador e pelo secretário de Segurança, que Sim. trabalha com o foco da prevenção social às violências nos 6 territórios mais vulneráveis em relação à violência letal, em Porto Alegre, Viamão e Alvorada. Então, a gente enxerga aí alguma esperança, mas temos que ter prudência e analisar o que vai sustentar, de fato, essa política de redução de homicídios, de enfrentamento de homicídios. Bom, delegado, a Aline enumerou algumas situações, mas vamos começar por uma que todo mundo sentiu uma mudança em alguns dias, ou um mês, por exemplo. O policiamento reforçado em Porto Alegre, isso é um reflexo? A gente está acompanhando esses números? Sem dúvida. Sem dúvida. O que a Aline falou é absolutamente procedente, né? Nós tivemos um aumento, né, um recrudescimento da violência, em especial nos homicídios do ano de 2015 para 2016. Né? Foi realmente preocupante. E este ano de 2017 começou com um número alto. Né? A partir daí, nós nos obrigamos, nós que eu digo, a própria Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, com as suas instituições vinculadas, Polícia Civil, Brigada, SUSEP e o Instituto Geral de Perícias, a refletir em torno desse aumento. Né? E é claro, é tranquilo, é óbvio, nós detectamos que as causas principais são 2, a questão das drogas, a questão do sistema prisional. E um terceiro viés seria a questão das armas. Muito bem. Então, alguns movimentos foram feitos, né? E um deles, sem dúvida, é o aumento do policiamento preventivo nas ruas da capital, pelo Sim. menos, porque eu falo na capital, porque quando nós pegamos as estatísticas do Estado, nós verificamos que o problema era realmente a capital, a região metropolitana, mas especialmente Porto Alegre, onde a violência estava exacerbada e o número Sim. de homicídios era elevado. Então, o gestor ele se vê obrigado a fazer os seus movimentos, a sua estratégia de acordo com a necessidade que as estatísticas mostravam. E aí o governo do Estado, através da Secretaria de Segurança, fez esse movimento importante e os resultados estão aparecendo. A Brigada Militar, hoje, no seu trabalho de policiamento preventivo, nós sabemos que a grande maioria, já em um outro aspecto, desses crimes acontece na modalidade, na forma de execução,
onde uma facção se digladiando com outra acaba se movimentando armada, às vezes em veículos dentro da cidade, e na medida que tu tem uma barreira, um policiamento preventivo, evita. E nós temos sabido de casos quase que semanalmente onde a intervenção da Polícia Militar evitou. Porque a Polícia Militar tem essa atribuição, o trabalho é de policiamento ostensivo preventivo, enquanto a Polícia Civil faz o trabalho de investigação e de repressão. Né? Então, nós, o Departamento de Homicídios, temos, digamos assim, comemorado essa diminuição dos índices, porque isso nos aflige. Né? Nós temos um elevado índice de esclarecimento em Porto Alegre em relação aos inquéritos, às investigações que são feitas dos homicídios e encaminhadas para o Poder Judiciário. Nós temos mais de 70%, em torno de 74% dos casos elucidados. E a média nacional é de 8%, Sim. Né, por cento, então é realmente bem importante. Nós temos um número de prisões significativo. Ano passado, só o Departamento de Homicídios prendeu aproximadamente 500 homicidas, né? E não é fácil, porque para tu fazeres uma prisão de um homicida, tu tem que ter uma investigação com uma construção de prova robusta e convincente a fazer com que um juiz e um promotor conceda essa prisão. Então, o trabalho é muito na parte da qualificação desses resultados. Nós tivemos esses índices bastante... Só que, na prática, nós não estávamos vendo esse reflexo. Né? O número aumentava. E a partir dessa intervenção da Polícia Militar e a manutenção do trabalho de investigação das operações da polícia que são feitas semanalmente, e o trabalho de inteligência dentro dessas facções ou em torno dessas facções que habitam o sistema prisional, e esse é outro viés importante, né? Infelizmente, nós temos que conviver com isso, mas nós não podemos aceitar essa realidade. Claro. Nós trabalhamos para fazer esse acompanhamento e, a partir daí, tentar executar um trabalho de investigação para reduzir, para prevenir e reduzir os homicídios. Bom, na teoria e na prática, tá? Eu vou citar duas situações. Uma agora, recente, a gente viu aquilo que aconteceu em Candelária, né? Essas pessoas que foram assassinadas numa desavença, numa quadra de bocha, enfim. E a briga das facções. Por exemplo, né, na última semana nós tivemos o caso de esquartejamento de um homem que teria acontecido por desavença entre grupos, né, entre facções. São dois, teoricamente e na prática, são dois trabalhos diferentes, né, mobilizam forças diferentes, na medida em que o senhor delegado citou aqui, enumerou algumas situações. Né? O sistema penitenciário, junto ao tráfico de drogas, cria um ambiente e dá para a gente dizer um tipo de homicídio, um tipo de motivação e até mesmo um tipo de técnica, com outro tipo que é aquele passional, emocional, numa discussão, né? E aí envolve o porte de armas, por exemplo, as armas que circulam livremente. Vamos para a teoria e para a prática. Vamos começar? Pode ser? Com a teoria ou com a prática? Vamos começar com a teoria e depois não vamos criar uma aporia aqui entre nós, não, né? Porque ambas se complementam e o delegado, inclusive, está fazendo especialização, né? Então, também é teórico. Hoje tu está respondendo pela parte do estudo, né? Da pesquisa. Sim. E também o delegado na parte prática de quem está no dia a dia. Né? São naturezas diferentes, com certeza. Né? O homicídio que aconteceu em Candelária foi um homicídio passional. Foi uma questão de jogo e, em geral, o que a gente acompanha, a maioria dos casos de homicídios e de violência letal está relacionado com a questão da execução e na ambiência do tráfico de drogas. O que chama atenção nos dois casos, que é o ponto comum, é a questão da arma de fogo. Hoje, no Brasil, 71% dos homicídios são causados pelo uso de arma de fogo. E a gente precisa discutir e enfrentar essa situação. Saiu hoje uma pesquisa de uma campanha que se chama Instinto de Vida, que envolve 7 países. E aqui no Brasil, a gente tem diversas organizações da sociedade civil envolvidas, especialmente no eixo Rio-São Paulo. Que fez, então, junto com o Fórum Brasileiro e o Datafolha, uma pesquisa com a população brasileira. E a gente, então, vê um avanço da opinião da população em relação a temas como, por exemplo, a arma de fogo. As pessoas entendem, 78% da população acredita que quanto mais armas em circulação, mais morte teremos no país. Mas se tu conversa formalmente, informalmente com as pessoas acham eu tenho que ter minha arma de fogo para me defender.
Sim. Primeiro que a arma de fogo não é para defender, a arma de fogo é para atacar. Né? E, em geral... A gente tem um movimento na Câmara de Vereadores, por exemplo, envolvendo alguns vereadores. A gente até foi tema de debate, promovemos o debate já no programa. Isso é um retrocesso muito grande, porque nós tivemos o referendo e aprovamos o Estatuto do Desarmamento. Hoje, no Congresso Nacional, se discute essa questão. Inclusive, tem 2 decretos que foram recentemente aprovados ou estão quase para serem aprovados, e, inclusive, são inconstitucionais. Então, a gente percebe que a população também está começando a entender que quanto mais armas, mais mortes, a gente precisa entender. E esse é o ponto em comum dos dois modelos, das duas tipologias de homicídios, a passional e a ligada na ambiência do tráfico de drogas. A arma de fogo está presente. Então, uma questão que podia ser resolvida numa discussão, ela é resolvida com a arma de fogo que gera letalidade. Delegado, o que o senhor pensa disso? Concordo, de arma de fogo? Concordo plenamente com a doutora. Como eu disse anteriormente, né, nós temos aí 3 vetores, que é o sistema prisional, as drogas e as armas. Esse é o terceiro ingrediente, digamos assim, né? E o que nós verificamos que realmente a grande maioria, a esmagadora maioria dos homicídios, pelo menos praticados o ano passado na capital e esse ano, são por meio de arma de fogo, né? Alguns, inclusive, com requintes de crueldade, patrocinados por estas organizações criminosas que se digladiam em razão das drogas. Então, nós temos aí os 3 vetores. Eu, aproveitando até, Luiz Gustavo, a doutora falou, houve o referendo em relação ao desarmamento, né? Nós temos aí uma legislação, mas nós não temos controle nas fronteiras e é difícil essa fiscalização, né? Se chama muito, por que o Exército não intervém na segurança pública, não ajuda, chamam a população, a sociedade gosta muito de referir o Exército e uma possível participação na diminuição da insegurança. Pois então, o Exército pode tranquilamente agir dentro daquilo que é a sua atribuição, assim como a Polícia Federal, fiscalizando e controlando as fronteiras. Mas o que eu queria dizer é que a gente observa essas discussões intensas, fervorosas, em nível nacional em relação ao desarmamento, assim como a gente verifica hoje a questão das regras da Previdência, das reformas trabalhistas, mas eu não vejo uma discussão com a mesma intensidade, né, que traga a sociedade para debater em relação à política pública de drogas, né? As drogas são aquele ingrediente que mais impulsiona a violência. O tráfico, em especial, ele traz uma criminalidade violenta no seu entorno. E o tráfico nós combatemos há muitos anos e nós discutimos isso há muitos anos e não se consegue resolver o problema. Isso tem que gerar uma reflexão. Por que nós não resolvemos o problema do tráfico? Se nós resolvêssemos, ou pelo menos diminuíssemos o tráfico, nós iríamos diminuir a violência também? Sim. Agora, como é que nós vamos chegar lá? Como é que fica essa questão do usuário de drogas, né? Que hoje, com a lei nova de drogas, já é de 2006, a 11.343, foi desencarcerado o usuário, existem penas praticamente simbólicas, não é? Para aquele que porta... Na sua opinião, isso estimulou o consumo? Estimula, de certa forma, estimula, porque o tráfico é um comércio. Ainda que ilícito, é um comércio e se rege pelas leis do mercado, né? Que é a procura e a oferta. Então, se tu tens uma liberação, digamos, do consumo, o usuário que porta para o seu uso próprio, ele aumenta o mercado, vai estimular que o produtor, o traficante também aumente. Então, essas questões nós temos que rever. Como é que nós vamos combater o tráfico e principalmente o uso da droga? Como é que nós podemos direcionar essa questão? Por que não se discute em nível nacional essa política? A questão da descriminalização de algumas drogas surtiria efeito? Qual seria a participação do Estado? Então, Luiz Gustavo, nós temos que prestar muita atenção, porque hoje existe uma política de repressão forte ao tráfico e tem que existir, não é? Mas, em termos de resultado prático, de diminuição de criminalidade violenta, a gente não tem observado grandes avanços.
Sim. Né? Então, isso tem que ser objeto de reflexão. E é uma discussão mais profunda que não caberia aqui agora, mas eu estou trazendo apenas a sugestão, e eu acho que o senhor trouxe um contraponto interessante, né? Porque a gente fala muito sobre a repressão ao tráfico e, de certa forma, não houve uma descriminalização completa, mas houve um relaxamento, entre aspas, na questão do usuário, e isso para algumas pessoas pode sinalizar, como o senhor está defendendo aqui o aumento do consumo, como para outras ainda pode ser uma barreira onde não se descriminalizou completamente e o consumo ainda continua por baixo dos Só fazendo panos. um contraponto, Por favor. assim, nós vivemos em um momento de guerra às drogas e desde essa nova lei de drogas que o delegado menciona, que é de 2006, a gente percebe um encarceramento em massa no Brasil. A gente aumentou em 1000% o encarceramento e aumentou em 300% a criminalidade brasileira. Ou seja, estamos encarcerando muito e muito mal e não estamos resolvendo o problema. Porque a gente... Não sei se é bem o contraponto, porque na medida que o tráfico cresceu, não? Porque a gente... E é esse ponto que eu quero chegar. Porque hoje 1/3 da população prisional é presa por tráfico de drogas. Então, a gente percebe que houve uma despenalização do usuário, aumentou a pena para o traficante, mas muitos usuários são enquadrados como traficantes. Na verdade, são microtraficantes, sem passagem, sem uso de arma, sem violência e que estão sendo presos. Eu vou me focar na pauta hoje, mas já vi que tem um debate latente aqui. Que sem dúvida. Isso que a doutora Aline está trazendo é muito interessante, porque a própria legislação, a Lei 11.343, que é a lei atual de drogas, ela perdeu uma oportunidade de ouro de definir, de esclarecer melhor algumas condutas. Sim. Então, hoje a gente corre realmente o risco, como nós estávamos conversando antes, de tu acabares encarcerando e submetendo um usuário a uma pena de 5 a 15 anos, que é a pena do tráfico, porque a lei perdeu essa oportunidade. Essa lei não foi submetida a um debate em nível nacional, não houve uma troca de ideias entre os operadores, os direitos dos operadores da segurança pública. Então, esse é um problema que eu vejo e por isso que eu chamei a atenção da necessidade que haja essa discussão, porque hoje nós temos realmente, como tu falaste, um abrandamento, houve um desencarceramento do usuário, ok, né? Ainda existe pena, mas é uma pena praticamente simbólica. Então, aquele que pensava 2 vezes antes de ir para uma praça, para um campo de futebol, para uma praia, consumir a sua droga, hoje não se preocupa, porque ele não vai ter problemas com a polícia. Sustenta o seu próprio vício ali através de microtraficantes, como a Aline disse agora, mas eu vou linkar com a nossa pauta. Porque só para finalizar, Luiz Gustavo, aí a Aline falou, né? O encarceramento aumentou, as cadeias não têm mais lugar, nós não temos vagas nos presídios. E a sensação, pelo menos a ideia que a sociedade passa é o seguinte, tem que prender, como se prender resolvesse o problema, mas só que prender, nós estamos prendendo muito, não existem mais vagas, até porque falta realmente presídios, enfim, não há aquela a progressão de regime, às vezes não é observada. Mas será que todo esse encarceramento tem resultado numa sensação maior de segurança? A dúvida que seria um mote de um novo debate que a gente poderia promover em breve, convidando já os dois antes, é se não paramos na metade, né, nessa política de despenalização, ou né, se não avançamos o suficiente, ou se essa política de despenalização promoveu, aumentou o tráfico, né, seja como for. Porque onde o usuário está comprando a droga? Das facções. Vamos deixar essa pergunta em aberto, senão não vou conseguir responder. Mas está linkado. Por exemplo, latrocínio. Tá? A gente sabe que o roubo a veículo, por exemplo, sustenta ou financia ações do tráfico. Né? Nesse caso, a gente está falando sobre o porte de armas. A polícia sempre, delegado, orienta que as vítimas não reajam no momento do assalto. Sim. Né? A gente teve, por exemplo, aquele caso da mãe que estava esperando o filho na saída do Colégio Dom Bosco, e isso serve de argumento para algumas pessoas que defendem o armamento. Olha, o sujeito deve, né, ter uma arma para se defender num caso desse. Né? O que a gente pode avaliar sobre isso? Né? Os bandidos perderam respeito, até mesmo nas ações hoje que a polícia está intensificando na solução dos homicídios. Antigamente você pensava, não, mata porque ninguém vai saber quem matou mesmo, ninguém vai descobrir. Tem uma diferença importante, uma diferença crucial aí, né, Luiz Gustavo, importante para o leigo, né? O latrocínio, que resulta muitas vezes na morte da vítima, ele tem por objetivo o patrimônio da vítima. Né? E o homicídio
não. O homicídio tem por objetivo a vida mesmo do seu oponente. Uhum. Né? E o roubo de veículos, como tu falaste, que é um dos objetos de preocupação, de estudo da Secretaria de Segurança, da Brigada Militar, da Polícia Civil, é aquele tipo de crime, não é? O carro como objeto do assalto ali que tem gerado o maior número de mortes. Sim. Tá? O número de latrocínios é bem inferior ao número de homicídios, né? E inclusive houve uma pequena redução nos últimos tempos. Tá? Então, acho sim que esse tipo de crime se combate muito com o monitoramento através do trabalho de inteligência dessas áreas onde acontece o maior número de furto e roubo de carro. É um caminho. Agora, tem, no caso, alguns casos... É fácil descobrir quando alguém tenta simular um latrocínio? Por exemplo, a gente já teve casos em que parecia latrocínio e foi uma execução. O trabalho de investigação pode sim. Eu digo fácil porque, às vezes, eles tentam, alguns... Sabe que as pessoas confundem muito homicídio com latrocínio. É importante a gente esclarecer aqui. Tem uma pesquisa internacional que aponta que Porto Alegre é a 43ª cidade mais violenta do mundo, entre as 50 cidades mais violentas. E esse dado foi disseminado, e que bom que as pessoas também estão informadas, mas o indicador para conceituar essa informação é homicídio. Homicídio acontece na periferia. O que acontece no centro, aconteceu no Colégio Dom Bosco, em frente, no aeroporto, isso... no aeroporto, na verdade, foi homicídio, né? Sim. Mas no Dom Bosco é latrocínio, que é roubo seguido de morte. No caso, roubo do carro da vítima. O carro da vítima. O assaltante queria subtrair o carro e não matar a vítima. Então, isso o delegado explicou e acho que vale reforçar novamente. Sim. Então, o objetivo não é tirar a vida. Quando tu tira a vida de alguém no assalto, na linguagem, né, se diz perdeu, né? Então, na verdade, não deu certo esse crime, porque ele agora está comprometido com um homicídio. Gente, a gente tem 3 minutos e a pergunta final seria a seguinte. Nesse pilar que o delegado falou, dessas 3 situações, né, o tráfico, o porte de armas e também o sistema penal, onde a gente deve começar? Se a gente tem poucos recursos hoje, a gente sabe disso. Onde a gente deve concentrar esses recursos para esses números continuarem caindo, na opinião de vocês, para a gente encerrar? Na minha opinião, tem que integrar com os municípios. Também, no mês passado, foi lançado o SIM, que é o Sistema Integrado com os Municípios aqui no Rio Grande do Sul, e tivemos com o Pronace uma experiência muito importante, pena que ele terminou. Sim. Mas teria que integrar com os municípios, olhar para as guardas municipais, potencializar a integração entre as agências de segurança e justiça criminal e fazer uma valorização da vida, e aí a campanha Instinto de Vida e também Vivos em Nós, que é uma plataforma que traz essas vítimas e as vítimas ocultas, também é um processo interessante. Integrar é possível avançar nesse caminho ou teriam outros? Não, eu acredito que sim, a participação dos municípios sempre vai ser importante, sobretudo na região metropolitana, onde existem presídios, onde a violência também é tão elevada quanto em Porto Alegre, mas respondendo, Luiz, objetivamente a tua pergunta, dos 3 vetores, aquele que eu atacaria em primeiro lugar hoje, até porque é o mais fácil, aparentemente, está mais próximo e possível de uma intervenção com resultado, é o sistema prisional. Né? É onde moram as organizações criminosas. Né? Como a Aline falou antes, vai no Presídio Central, não tem grade. Né? São galerias onde uma facção de um lado, a outra do outro. Quer dizer, o próprio Estado se encarregou de criar esses monstros, fomentar essas organizações que ficam comandando o crime na rua. Hoje, a título de nós termos paz nos presídios, não tem homicídio nos presídios. Não há rebelião mais. E aonde que está acontecendo a violência? Na rua. Então, a título de nós termos paz nos presídios, o preço que nós pagamos por isto é a violência na rua, o aumento dos homicídios na rua. Então, na minha opinião, de uma forma bastante simples, porque é um assunto que merece muita discussão, Luiz. Sim. Merece um aprofundamento, uma reflexão. Eu atacaria
né, o sistema prisional. Perfeito. Gente, não temos mais tempo, a gente tem a estreia de um quadro novo, mas eu quero quero convidar para que a gente volte e trate desse tema sobre a descriminalização, a despenalização ou até mesmo a legalização, que alguns falam, de algumas drogas e como a gente pode atacar o tráfico de drogas, que é um desses vetores que a gente falou e tem muito a ver com o presídio. Tá bom? Seja bem-vindo, delegado. Muito obrigado. Seja bem-vindo, Aline, e numa outra Obrigada. oportunidade a gente volta para conversar.